Ela não pretendia continuar casada. Aquele casamento a sufocava, e o homem ao seu lado já lhe causava repulsa. Não foi sempre assim. No começo, a casa parecia grande demais para dois. Os corredores ecoavam passos tímidos, e o silêncio não assustava. Era promessa. Ele era respeitado, educado, admirado por todos. Um homem correto, firme, quase irrepreensível aos olhos da cidade. Casar-se com ele parecia segurança. Os primeiros meses foram gentis, gestos simples, palavras medidas, rotina organizada. Mas, como acontece com tudo o que apodrece lentamente, nada quebrou de uma vez. Os sinais vieram em sussurros, o olhar que demorava fora de casa, os compromissos que surgiam tarde demais, as respostas vagas para perguntas simples. Ela começou a perceber que já não era incluída, apenas informada. E às vezes, nem isso. Quando perguntou pela primeira vez, ele sorriu. Disse que era trabalho, responsabilidades, pressão. Ela acreditou. Não porque fosse ingênua, mas porque queria acreditar. Confiar ainda parecia mais fácil do que desconfiar. Mas a casa começou a mudar. Havia noites em que ele não voltava para jantar. Outras em que chegava tarde demais para conversar e algumas em que estava presente apenas no corpo, distante, impaciente, quase irritado com qualquer tentativa de proximidade. Ela sentia, mas não tinha provas, e sem provas, a culpa sempre cai sobre quem desconfia. A confirmação veio por acaso, como quase todas as verdades que destroem. Uma conversa interrompida no corredor, um nome repetido, rápido demais, como quem tenta engolir um erro, e dias depois, um perfume estranho no paletó. Doce demais, íntimo demais para ser ignorado. Quando ela perguntou, ele negou. Negou com firmeza, com frieza, com aquela calma de quem se sente seguro demais. Dias depois, diante do silêncio insistente dela, ele mudou a estratégia. Não negou mais, apenas se calou. E o silêncio foi pior do que qualquer confissão. A verdade saiu sem pedido de desculpas, sem lágrimas, sem vergonha. Não foi um deslize. Não foi um momento de fraqueza. Foi escolha. Ele falou como quem descreve um fato inevitável. Disse que precisava respirar, que não se sentia compreendido, que aquilo não significava nada. Mas significava. Significava que ela não era suficiente. Significava que o casamento já tinha sido quebrado. Só não oficialmente. A partir daquele dia, ela entendeu. Não dividia apenas a casa, dividia o marido. E talvez pior do que dividir o homem, era dividir o respeito que pensava ter. Mas ir embora não era simples. A casa não estava em seu nome. A reputação dele era sólida demais. E ela era apenas a esposa. Naquela cidade, sair significava perder mais do que um casamento. Significava perder a versão de si mesma que os outros aceitavam. Ela sabia como histórias eram contadas e como mulheres eram julgadas. Os cômodos passaram a oprimi-la. O quarto já não era abrigo. A mesa de jantar virou cenário de um teatro cansativo. Cada refeição exigia fingimento, cada noite exigia resistência. O homem que dormia ao seu lado já não lhe causava dor, causava repulsa. Ela começou a planejar a saída em silêncio, não por vingança, mas por sobrevivência. Pensou em cartas, pensou em horários, pensou no dia exato em que cruzaria aquela porta sem olhar para trás. Não queria escândalo, queria distância. O que ela não sabia é que naquela casa nem todos os segredos permitiam despedidas. E algumas mulheres não chegam a ir embora, mesmo quando já partiram por dentro. Ela nunca chegou a ir embora. Na manhã em que pretendia partir, a casa estava estranhamente silenciosa. Não o silêncio habitual, mas aquele que pesa, como se algo estivesse suspenso no ar. O sol entrava pelos vitrais do corredor, iluminando partículas de poeira que dançavam sem pressa.
Ela caminhou pela casa como quem se despede em segredo. No quarto, a mala estava pronta, pouca coisa, o essencial. Ela não queria levar lembranças. Desceu as escadas devagar. Tocou o corrimão pela última vez. A casa parecia observá-la, não com olhos, mas com memória. Foi então que ouviu passos. Ele surgiu no topo da escada, o rosto fechado, a voz controlada demais para ser casual. Perguntou para onde ela ia. Não houve súplica, não houve pedido, apenas a irritação de quem se sente contrariado. Ela respondeu com calma. Disse que sabia, disse que não ficaria, disse que não aceitaria viver dividida. Ele riu. Um riso curto, impaciente. Falou de reputação, de escândalo, de tudo o que ela perderia ao sair. Falou como quem enumera bens, e ela percebeu então que também era um deles. A discussão não foi longa, não precisou ser. Mais tarde, disseram que foi um acidente. Disseram que ela caiu. Disseram que era frágil. Disseram que estava confusa. A cidade acreditou. Era mais confortável assim. O funeral foi respeitável. As palavras foram bonitas, as condolências ensaiadas. Ele chorou o suficiente para parecer sincero. A casa fechou as janelas por alguns dias e depois voltou a respirar normalmente, ao menos para quem observava de fora. Mas casas não esquecem. Meses depois, ele se casou novamente. Uma mulher mais jovem, discreta, sem nome forte o bastante para ocupar espaço. Ela entrou naquela casa tentando ser gentil, tentando agradar, tentando caber. Não cabia. Havia cartas guardadas em gavetas que não eram abertas, olhares que paravam em lugares vazios, objetos que ninguém se lembrava de ter colocado ali. A nova esposa sentia, sem entender, que estava vivendo no lugar de alguém que ainda mandava. Porque algumas mulheres não vão embora quando morrem. Elas permanecem naquilo que foi escondido, e a verdade, enterrada com cuidado demais, sempre encontra uma fresta. No fim, não foi a casa que revelou tudo, foi a consciência. E quando a história veio à tona, tarde demais para pedidos de perdão, já não havia heróis. Apenas uma mulher que queria partir e um homem que não suportou ser deixado. Se quiser acompanhar mais histórias como essa, curta e se inscreva no canal.